um coração em especial aqui recebeu e essa atenção que o Senhor, através do louvor, manda, né, para dizer: pode confiar, eu estou com você. É a voz do Senhor que nos diz muito sutilmente, mas o profeta Davi mesmo, o profeta Isaías mesmo, ele disse: vocês ouvirão a voz por trás de vocês dizendo: esse é o caminho, andar por ele, né? E por falar em caminho, eu glorifico ao Senhor Jesus por esse dia em que eu fui chamado para trazer o momento de abrir a Bíblia, né? Mas quero falar para os irmãos que você tem o privilégio de estar na maior escola do mundo, que é a Escola Sabatina, né? Hoje, cerca de 20 bilhões de pessoas ao redor do mundo celebram a Deus no dia de sábado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem em média 20 milhões de pessoas. E de tempos passados para cá, apesar de virem muitos outros se batizando, também muitos outros deixando a fé. Infelizmente é uma realidade que nós vivemos, enfrentamos, nos entristecemos, mas que não deve nos demover da fé. Quanto mais difícil for a situação, mais devemos nos apegar na mão forte daquele que guia o seu projeto, aquele que guia a missão de todos os tempos. E está tão boa a lição, né, falando sobre Abraão, né, sobre os líderes da Igreja de Deus, lá nos primórdios, os primitivos líderes da Igreja, e que são para nós uma referência em fé. E por falar em fé, fidelidade à verdade bíblica, como é que tem estado a fé no mundo? Hoje em dia você tem que ter fé no copo de água que bebe, você tem que ter fé. Peraí, eu não estou dizendo de fé em qualquer coisa ou qualquer pessoa. Eu não estou dizendo de fé em qualquer crença. Fé somente no Deus Criador, amém? Irmãos, tem até mesmo, eu sei que eu estou falando aqui à toa, não preciso conversar sobre isso aqui, porque claro que ninguém aqui é bobo, né? Quem for bobo, ninguém vai levantar a mão. Ninguém aqui assiste novela, com certeza, né? Mas, gente, tem uma tal novela, fé, não sei, vai na fé. Aí, eu estava em algum momento, uma propaganda passando, e aquela pessoa dizendo que Deus me falou que eu deveria continuar. Não desanima não, canta as músicas do mundo, mas fica na sua igreja. Simplesmente é o diabo falando às pessoas. Simplesmente, como é que você pode ter fé em Deus e ficar cultuando a uma entidade que não é Deus? No mínimo é idolatria, mas também isso é confusão e é desviar da fé. Fidelidade à verdade bíblica. Nós vamos em um breve estudo passar esse tema, porque é dito que nós estamos numa sociedade líquida, uma sociedade igual você vê um balde de água, você está carregando ele e tem que atravessar depressa a pista, porque vê, o que acontece com aquela água? Ela não tem estabilidade, ela balança, ela cai e de repente cai o próprio balde, porque ela sai de nível. Eles querem dizer que a sociedade líquida é isso, uma sociedade volátil, volúvel, em que tudo vale. Mas como que vale tudo? Quer dizer que então, se eu estou com fome, eu posso comer isso aqui se eu estou com fome? Posso. Isso aqui pode ser comida. Não é alimento, mas é comida. Eu posso comer, gente, acabou a fome. Só que não tem nutrientes. É vazio. Assim também a fé em qualquer coisa, ela é vazia. Você pode até usar como fé. Tem uma música de Gilberto Gil que fala assim: andar com fé eu vou, a fé está na maré, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão. Isso é brincar com o que a palavra de Deus diz, que não há outro Deus.
Nós cantamos aqui: santo somente ao Senhor. E o mundo vem buscando desviar o povo de Deus da sagrada fé dos santos da antiguidade. E essa mudança, essa modificação nunca vai levar a um bom termo. Você pode até pegar uma escada e colocá-la no meio da rua e subir, mas vai cair. Ela precisa estar firmada como aquela escada de Jacó, firmada do céu até a terra. Esta é a escada segura, onde o povo de Deus pode subir para encontrar com o seu remidor, e que o seu remidor desceu por ela para vir dar-nos a certeza de salvação. Então, fidelidade à verdade bíblica, isso é necessário para nossos dias hoje. Hoje está sendo empurrado de goela abaixo, como diria meu pai, né, tia Luísa? Estão tentando empurrar de goela abaixo, e é verdade. É uma forma de, vocês que são crentes adventistas, gente, trabalhar um sábado por mês não te atrapalha em nada. É isso que a Bíblia fala? Nunca. O povo de Deus não deve ceder sequer 1 milímetro para o mundanismo, para aquilo que não é verdade bíblica, porque certamente o desvio da fé vai trazer suas consequências ruins, e muitas vezes funestas, né? Consequências de morte mesmo, porque somente o Senhor é Deus e somente a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Pode seguir, por favor, meu querido irmão. No Evangelho de João, no capítulo 17, vamos abrir então, João 17 e o verso 17. João 17, verso 17. Achou aí? Diz amém. Amém. Achou na palavra física ou no celular? Eu não consigo mais ficar sem Bíblia no meu celular. Gente, que coisa maravilhosa. Onde você estiver, não te atrapalha se você não está podendo carregar, porque está chovendo, né? O celular está sempre com você, então abre a Bíblia no celular e é uma grande bênção também. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, a Tua palavra está aqui em nossa mão, mas sentimos-nos indignos para poder lê-la. Por isso suplicamos a Tua maravilhosa bondade e também, ó Espírito Santo, assim como o Senhor inspirou para escrever, inspira-nos para entender e dá-nos força para viver conforme a Tua palavra nos manda. Obrigado, pois, por Tua graça. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. O próprio Jesus aqui ele está dizendo: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amém? Quem é a verdade aqui que Jesus está falando? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E como agora tirar a importância da Bíblia? Como colocar a Bíblia como sendo algo desnecessário ou útil relativamente? Irmãos, há coisas que não há como relativizar. Eu estava fazendo uma palestra sobre saúde com um grupo em uma igreja. Então eu falava sobre os refrigerantes, né? Refrigerante, olha o nome, refrigerante. Então eu olhei para o caminhoneiro e disse: quando você está daqui para o Nordeste, acaba a água do radiador do seu carro, você que está com a carga de refrigerante, é só pegar lá e jogar 20 litros de refrigerante dentro do radiador. Não. Aí ele falou logo: não. Ora, não é refrigerante? Então se ele é refrigerante, refrigera. Não refrigera, não, bate o motor na hora. Ah, sim. Então quer dizer que refrigerante não é refrigerante? Quer dizer que ele tem muito sal, quer dizer que tem muito ácido fosfórico e estraga os dentes das crianças, faz cárie, tem muito açúcar, então as crianças vão ficar com os ossos fracos? Ah, sim. Então vai ser por isso que tem muito diabetes? Ah, sim. Refrigerante não é refrigerante. Agora, a água sim. Há umas verdades que elas são absolutas, não há como relativizar.
Mais ou menos. A Bíblia mais ou menos não. A Bíblia e a Bíblia somente. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Assim foi patenteado na época de Lutero, na Reforma, e hoje nós precisamos levantar essa bandeira sagrada que é a palavra de Deus. Não podemos deixar por menos. A Bíblia é a única verdade que Jesus disse que é a palavra de Deus, a única verdade. Outros livros podem ajudar, se eles não estiverem em desacordo com o texto sagrado da Bíblia. Essa é a oração de Jesus, pedindo que nos santificasse na verdade, porque a palavra dele é a verdade. Esse pedido especial de Jesus, ele vem para nós até hoje, para poder melhorar a nossa vida espiritual, para poder não nos deixar aí à deriva, como um barco que não tem direção. A palavra de Deus é a guia segura para seu povo, é onde nós vamos encontrar força e poder para a nossa vida. E a fidelidade hoje à Bíblia, ela está tentando ser relativizada. Existe a chamada religião alternativa. Você crê no que você quiser crer, você faz o que quiser fazer. Ora, então, primeiro, não precisa de Bíblia. Segundo, não precisa de religião, porque a palavra religião, ela vem do latim religare. Religare é de religação. Ora, quem é que pode nos religar, senão Jesus Cristo? Eu gostei muito, acho que foi aqui mesmo que eu ouvi ainda agora, na lição, sendo evocado, Atos 4, verso 12, né? Não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e os demais apóstolos proclamaram diante de uma multidão raivosa, diante de líderes religiosos que não gostavam de Jesus, não aceitavam Jesus e haviam matado Jesus. Mas Jesus ressuscitou, e agora os discípulos o pregavam, falavam de Jesus com destemor. Ele é o único, somente Jesus, ele é o único, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós precisamos proclamar isso para as pessoas, porque é a Bíblia que nos traz Jesus para proclamar às pessoas. Não dá para relativizar, só tem este nome. Não há ajuda de santos, não há ajuda de outras pessoas, nem de mártires. Somente Jesus é o poderoso para poder nos livrar da morte certa. O inferno está aí abrindo a boca para tragar as pessoas. Que Deus nos ajude a proclamar o seu santo nome. Pode passar, querido. Há uma maravilhosa promessa de Deus na Bíblia. Eu busquei, irmãos, acho que dá para você ver, busquei no manual da igreja em 2015. Preparei alguns slides com base no manual da igreja Adventista, porque assim não fica dúvida, né? O que eu estou tomando aqui é o consenso da igreja pelo manual, por esse órgão da igreja manual, e claro, a sagrada palavra de Deus que está em Joel. Vamos lá, Joel no capítulo 2, verso 28 e 29. Nós vamos agora ler uma promessa maravilhosa de Deus, que está no profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Depois de Daniel, Joel, irmãos, Daniel, aí vem Oséias e vem Joel. Daniel, Oséias, Joel. Joel 2, 28 e 29. Vamos lá. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eis aí uma promessa, irmãos. Essa promessa é maravilhosa. Ela já foi recebida e vem novamente para ocorrer em nossos tempos agora. O profeta disse, através da revelação do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os velhos. Vejam que promessa maravilhosa.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, não é uma maravilha isso? Aqui tem crianças. Certamente os pais, os responsáveis pelas crianças, desejam que Deus faça uma obra maravilhosa na vida delas. Muito obrigado, querido. Amém. Amém. Certamente que nós desejamos que nossos filhos testemunhem de Deus. Mas como é? O apóstolo fala assim: como falarão se não forem enviados? Assim eu posso me perguntar: como que os meus filhos profetizarão se eles estiverem no celular de dia e de noite? Como eles poderão ter sonhos? Como eles poderão ser úteis se eles não estiverem sendo preparados com a utilidade que só provém da palavra de Deus? Como que pode essa legião de meninos hoje, que vão para a escola, muitos para ficar o dia inteiro, muitos para ficar em tempo integral na escola, que alívio para alguns pais, ou pesadelo no futuro, se eles não receberem o ensinamento de respeito para com os pais. Muitos, pela associação com crianças que não estão tendo embasamento, não estão tendo preparo educacional para a vida eterna e até para a sociedade, eles estarão transmitindo não só maus conhecimentos, mas maus costumes. E essas crianças, quando retornam para seus lares, elas não estão preparadas para respeitar seus pais, estão muitas vezes se alienando dos demais familiares. A promessa é certa: derramarei sobre vocês o meu espírito. Queridos, o que nós mais podemos desejar, eu vou adiantar um texto que está em Lucas. Jesus fala assim: qual de vocês, que se um filho pedir pão, vocês vão dar pedra? Tem alguém aqui? Se um filho pedir peixe, vai dar cobra? Se pedir um ovo, vai dar um escorpião? Tem alguém de vocês? Jesus perguntou assim na lata, cara a cara com o povo: você tem coragem de fazer isso com seu filho? Ora, muito mais Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Veja o que Cristo está dizendo para nós nesta manhã. Muito melhor do que vocês desejam, para tudo que vocês desejam, o Pai Celestial deseja para vocês melhor ainda. Orem pedindo o Espírito Santo. Esta é a recomendação do céu. Orem pedindo o derramamento da chuva serôdia. Pode passar o próximo, querido irmão. O contexto desse lugar que nós lemos agora está aqui em Joel 2:23. Volta só uns versos atrás, olha. 2:23 e 27. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. O contexto é esse aqui. O profeta está dizendo: vocês estão preocupados, né? A terra está seca, não produz nada, a terra está complicada por falta de segurança. Naquela época eles estavam, os vizinhos hostis, os maus vizinhos estavam entrando nas cercanias de Israel, destruindo suas colheitas, roubando suas colheitas, escravizando o seu povo. E então Deus envia essa promessa: eu vou enviar a chuva, e o meu povo não será envergonhado. Queridos, é neste contexto que Deus fala: eu prometo enviar a chuva, a temporã e a serôdia. Cada chuva no seu tempo certo, para poder dar uma colheita certa para vocês. Mas Deus não está falando simplesmente das plantas, do grão, do cereal. Deus está falando disso também, mas Ele usa esse mesmo momento para falar de coisas mais grandiosas.
que são o derramamento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai tomar a igreja. Na época dos apóstolos já aconteceu, e agora em nosso tempo esperamos que o Espírito Santo venha sobre nós, para podermos proclamar com todo o poder, e nada poder impedir que nós tenhamos voz e tenhamos coragem, força para poder proclamar o Evangelho e Cristo voltar logo logo. A chuva temporã era uma chuva que preparava a terra para a semeadura. Então vinha a chuva temporã e todos semeavam. A planta começava a crescer, ficava forte, porque Deus abençoa, mas precisava de outra chuva, a chuva temporã, que ela terminaria de amadurecer para ser colhida. Naquele tempo, no tempo dos apóstolos, Atos capítulo 2, veio a chuva temporã, e os apóstolos pregaram e convertiam mais de 3.000 pessoas num dia só. E agora vem a chuva serôdia, para que termine a colheita, para poder preparar a colheita, para Jesus vir e com a foice ele fazer a colheita da terra. Vamos orar pedindo o Espírito Santo, irmãos. Não há nada demais que precisamos. Não é o segundo andar da casa, não é o segundo carro, e nem é a troca do carro velho pelo carro novo. Essas coisas todas Deus permite pelo trabalho, pela saúde que Ele dá para o homem trabalhar, porque vocês não sabem que tudo que vocês têm é das mãos de Deus que vem. Quando o salmista, quando Salomão foi dedicar o templo, ele disse assim: Senhor, tudo que te damos é das tuas mãos que nós te damos. Veja, é igual um filho que vai dar um presente para o pai, né? Você já deu um presente para a mamãe? Já deu um presente para a mamãe? Agora eu vou perguntar baixinho: quem deu o dinheirinho para dar um presente? A própria mãe dá o dinheirinho e vem o presente. O papai dá o dinheiro, o presente vem, porque eles ainda não têm como obter. Agora nós, mais velhos, né? Eu trabalhei, meu suor me trouxe. Já pensou se você não tiver com a capacidade para levantar uma lajota, para poder trabalhar em qualquer dos setores? Já pensou, mãe? Minha mãe está aqui comigo, com uma alegria. Se Deus não desse força para poder lavar aquele monte de trouxas de roupa, e depois o Naldinho botava 3, 4 trouxas amarradas no bagageiro da bicicleta, saía lá de perto da Seasa, lá no centro de Vitória. Mas na verdade é Deus quem nos capacita, não é outro, né, irmã Eva? Não é outro que dá força para capinar, para colher café. Não, irmãos. Agora tem o negócio de pegar café que é sério, né? Eu trabalho no hospital, né? Aí eu só tenho que ficar forte, os aposentados, 80, 90 anos, tem que ficar forte se eu pegar café. Mas eu pego café, pego lá no bulho. Pego café na garrafa. A gente acaba brincando um pouquinho, né? Mas a força quem dá é Deus, e não há outra fonte de força para o ser humano que não seja de Deus. E Ele prometeu: povo meu, volvam os olhos para o céu, é de lá que vem o socorro de vocês. Quando vocês estão cercados, o socorro vem de lá. E Deus faz essa promessa: eu enviarei o meu Espírito Santo sobre vocês. Vossos filhos vão profetizar, os velhos sonharão, terão visões, e vai ser uma maravilha. E nós veremos maravilhas no céu e na terra. Também está aqui no capítulo 2 de Joel. Queridos, a nossa oração deve ser um pedido a Deus para que envie seu Espírito Santo. É tudo o que mais a igreja precisa. Pode passar, irmão querido. Bom, com esse tema das nossas crenças, do capítulo 5 do manual, pode passar o próximo. Quem é o Espírito Santo? Deus, o Espírito Santo, desempenhou. Vamos falar sobre a função do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo,
desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e na redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho. O Espírito Santo inspirou os escritores das Escrituras. O Espírito Santo encheu de poder a vida de Cristo. Pode passar. Qual o trabalho do Espírito Santo? Lá no manual da igreja está: o Espírito Santo atrai e convence os seres humanos. Aqueles que se mostram sensíveis são renovados e transformados pelo Espírito Santo à imagem de Deus. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos. Pode passar. Ele, o Espírito Santo, concede dons espirituais à igreja. O Espírito Santo habilita a igreja a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, guia em toda a verdade. O Espírito Santo concede dons espirituais. 1 aos Coríntios capítulo 12. Ali fala que o Espírito Santo distribui os dons a quem quer, da maneira como ele quer. O Espírito Santo tem poder para conceder os dons, mas ele faz da maneira como ele quer. Uma pergunta rápida, igreja: Jesus é filho de quem? Falar baixinho, parece Natal, está chegando, já tão baixinho. Jesus é filho de quem? Amém. Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1, verso 35. Maria, abençoada, né? Ela recebeu um anjo que falou para ela: Maria, você vai ficar grávida e vai ter um filho. Mas eu sou virgem, como isso pode acontecer? Então o anjo falou: Maria, o poder do Altíssimo descerá sobre você. Você vai ficar grávida do Espírito Santo. Jesus é filho de quem? Interessante, né? A Bíblia, ela é tranquila, ela não faz assim: tem que ser isso, tem que ser aquilo, para essa questão da divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm uma harmonia tão perfeita que Jesus fala assim: o meu Pai, dizendo como vocês vão orar? Pai nosso que está nos céus, né? Eu sou filho de Deus, mas ele fala assim: eu sou igual a Deus. Então nós precisamos ser tranquilos quanto a isso. O manual da igreja descreve de modo tão maravilhoso esses textos todos aqui, ó. Lucas 1,35, terminei de falar ele. Coríntios, capítulo 1 aos Coríntios 12, está vendo? Então assim vai seguindo, ó. Todos esses lugares estão dizendo daquilo que nós terminamos de ler no manual da igreja. E realmente quem concebeu Maria foi o Espírito Santo. Mateus capítulo 1,18. Ali vai falar também que o Espírito Santo foi quem Cristo é filho do Espírito Santo de alguma forma. Mas e por que ele fala eu sou o meu Pai, Deus, né? Não precisamos tentar entender os mistérios da divindade e nem os mistérios da encarnação. São mistérios para o ser humano, mas maravilhoso é aquilo que a Bíblia deixou. Ele é suficientemente capaz de nos dar a redenção. No livro Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus, Ellen White, inspirada, ela escreveu que quando Cristo subiu ao céu, os discípulos ficaram tristes, muito tristes. Eles ficaram abatidos. Então 2 anjos chegaram e falaram para eles: varões galileus, por que estáis assim abatidos, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu voltará da maneira como vocês viram subir. Ellen White explica que quando Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo, e agora nós somos mais íntimos de Deus do que quando Cristo estava aqui. Não é porque um seja maior ou melhor do que outro, mas porque Cristo, por sua causa, meu irmão, ele crucificado ficou com os sinais nas mãos e nos pés e no lado direito. Por nossa causa, Cristo leva consigo as marcas para toda a eternidade. Ele assumiu a humanidade também. Ele é totalmente divino e totalmente humano, e por isso ele já não estaria mais
aqui e em todos os lugares ao mesmo tempo, como o Espírito Santo está aqui conosco agora, mas está em todas as outras reuniões que estão sendo realizadas em nome de Jesus. Ele está presente em todos os lugares, em tudo. E agora nós podemos ser mais próximos da divindade do que quando Cristo estava, porque ele estava do modo local, mas o Espírito Santo em todos os lugares está permeando e está fazendo a sua influência, e está fazendo o seu chamado, e está convertendo corações, e está nos trazendo capacidade para glorificar o nome de Deus exatamente agora. Esse é o Espírito Santo, o seu trabalho. Por favor, pode passar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 47, falando sobre João 14, que Jesus fala que eu vos enviarei outro Consolador. O Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir como uma força, como uma poderosa... Desculpe, irmão, vou começar de novo. O Salvador, quando ele fala que eu vos enviarei o Espírito Santo, ele estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal que vinha se acumulando há séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. Amém? Irmãos, se o Espírito Santo não tivesse vindo, não existiria mais humanidade. Queridos, a serva de Deus está dizendo aqui de modo claro: o mal vinha se acumulando tanto. Gálatas 4, verso 4. O apóstolo Paulo fala: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Eu me emociono imaginando, irmãos, que se Cristo não viesse quando ele veio, toda a humanidade estaria destruída, porque o mal tinha alcançado um patamar tão grande que iria derrotar, acabar com toda a humanidade. E agora o mal se acumula novamente. O Espírito Santo precisa ser enviado sobre a humanidade, para o povo de Deus, para poder proclamar e terminar toda essa geração, todo esse sistema de coisas, e Deus implantar o reino de Cristo. Porque senão, olha, irmãos, como que estão as destruições. Enquanto a guerra em Israel está acontecendo, a guerra contra Israel, o Hamas iniciou, mais de 40 países estão em guerra. Jerusalém. Não é? Aí está. Enquanto nós estamos, como a televisão está falando sobre a guerra em Israel contra os palestinos e assim por diante, essa mistura toda que estão fazendo, outros países de Iêmen, Paquistão, tantos, 40 países estão também em guerra. Todo mundo parece, né? Mas espera, irmão, eu não digo só ali se envolvendo nesta guerra. Antes da guerra de Israel, já está. Quando iniciou a guerra da Ucrânia, que a Rússia começou a guerrear contra a Ucrânia, então antes de Israel, já havia mais de 40 países em guerra intensa em todo o globo. E agora desfechou contra Israel também a guerra, envolvendo outros países. Então, onde vai parar? O terremoto mata milhões, mata milhares. As guerras matam outros milhões. Depois vem outras calamidades e matam outros milhares. Onde vai ficar a humanidade? Se Cristo não voltar, irmãos. O único modo pelo qual devia ser impedido o mal de tomar conta de todo mundo era a presença do Espírito Santo. E agora, quando os discípulos pregaram, cheios do poder do Espírito Santo, eles pregaram a toda a humanidade de sua época. Todo o globo ficou sabendo de Jesus. E agora parece que estão desconhecendo Jesus novamente. Parece não estão. Não há algum tempo, não há tantos anos, mas cerca de 10, 12 anos atrás, um amigo que veio lá do Nordeste, eu comecei a emprestar para ele livros, né? Patriarcas e profetas, profetas e reis. O homem, um protético, ele era um engolidor de livros. Ele lia mais do que eu lia.
ele leu o grande conflito, ele leu o desejado de todas as nações e achou maravilhoso. Então, ele ia na nossa igreja, lá na central de Linhares, e nos perdemos. Não sei, ele foi para um lado, foi para o outro, eu fiquei no Interlagos. Então, alguns anos depois, eu o encontrei no centro da cidade. Então, rapaz, eu não vou mencionar o nome dele. Rapaz, que bom ver você. Nossa, que legal. Ele, sério, é bom, tinha tempo que eu não te vi. Pois é, não te vi mais na igreja. Não vou na igreja mais não. Ah, pois é, eu estou lá no Interlagos, a gente não se viu. Não, mas eu não vou na igreja crente mais não. Ah, não? Não, agora eu vou na igreja de Satã. Foi um impacto tão grande, eu confesso que me pegou de surpresa. Ah, entendi. Não, Satã não é mal igual vocês falam, não. Satã é bom, ele faz coisa boa. Não, eu não quero mais conversar com você. Eu tenho a Bíblia de Satã e eu vou na igreja dele lá em Vitória, aqui não tem ainda. Não, mas não tem mais o que nós conversarmos. Porque não adianta eu pegar a Bíblia de Deus e você pegar uma outra Bíblia. Só existe uma Bíblia. Agora, uma coisa que nós vamos concordar, e que até Satã concorda, é que a única pessoa que pode dar vida e manter é Cristo. E aqui encerra a nossa conversa. A nossa amizade continua, mas a nossa conversa não. Irmãos, algumas pessoas, quando você começa a falar de Jesus, não quero ouvir. Elas têm dito assim. Por quê? Porque os desenhos animados, os chamados desenhos animados, os tipos de jogos de internet e as coisas de irreverência que na internet estão saindo, estão afastando as pessoas de Deus. E as pessoas estão não querendo saber de Deus. Então nós estamos em um tempo em que não adianta mais você falar assim, muitas igrejas, sim, é melhor do que muitos bares, né, irmãos? Porque lá no bar é briga e é morte. Mas muitas igrejas estão só falando de prosperidade, não falam de quem necessitamos falar. Aqui está. Precisamos falar de quem realmente faz. Olha em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Precisamos falar de quem faz. E nessa ocasião aí, em Atos capítulo 13, verso 2 e 4. Vejam o que aconteceu com a igreja apostólica, irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. No 4. Enviados, pois, por que, irmãos? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Naquela época o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo. Eu tenho uma obra especial para eles. E o Espírito Santo os enviou. E o Espírito Santo os encheu de poder. E eles pregaram e foram bem-sucedidos em sua maratona espiritual. Não dá, irmãos, para irmos sem Cristo. Não dá para irmos sem o Espírito Santo. Sem Ele é fracasso. E por aí tudo as pessoas estão pregando achando que não precisam do Deus da religião. Estão pregando uma religião de resolver problemas pessoais, problemas emocionais, problemas de emprego, problemas emocionais, mas estão esquecendo do único que pode resolver os problemas de vida eterna, porque sem o Espírito Santo não há vida eterna. Pode passar, querido. No livro Atos dos Apóstolos, página 50, a serva de Deus, estou fechando, irmãos, ela disse de modo contundente: onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual, e espirituais declínio e morte. Queridos, essa igreja não foi feita à toa, não. Ela tem objetivo. Glórias ao Senhor Jesus. Esta igreja não foi feita por acaso. O Senhor Jesus a instituiu aqui em Alegre. E se aqui vocês não acharem que precisam do Espírito Santo, está escrito ali, olha, haverá sequidão espiritual, não vai haver fervor espiritual, não vai haver
claridade para se ver, vai haver escuridão espiritual, e vai haver declínio espiritual, morte espiritual. Precisamos pregar da pessoa que dirige a igreja, que é o Espírito Santo. Pode passar, querido. E então ela pergunta, olha o que a serva de Deus pergunta: uma vez que o Espírito Santo é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo Espírito Santo? Ela fica assim, surpresa. Como pode a gente não sentir fome e desejo pelo Espírito Santo, se Ele é o único que pode nos dar poder? Por que não falamos sobre o Espírito Santo? Por que não oramos pelo Espírito Santo? Por que não pregamos a seu respeito? Ela está perguntando. Lucas capítulo 11, aquilo que nós já conversamos aqui: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo àqueles que pedirem. E então ela ainda fala: cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Cada um de nós, irmãos, precisamos orar diariamente para que sejamos batizados pelo Espírito Santo. Ela fala ainda: grupos de obreiros, pode passar, deveriam se reunir pedindo o Espírito Santo. E por falar nisso, pode abrir em 1 Coríntios 13, que é o último verso para nós nessa manhã. Queridos irmãos, em um tempo tão perigoso, nada poderá nos livrar. Ninguém poderá nos livrar, a não ser o Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Vocês receberam aqui o livro Grande Conflito, receberam? Então vocês estão com a mente clareada. Então vocês estão cientes das coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e que vão acontecer a toda a humanidade. Então vocês sabem que nós estaremos andando aí na rua e vai aparecer um familiar nosso conversando conosco, mas é aquele familiar que já morreu há 10 anos, 20 anos, e ele vai estar: oi, tudo bem? Como vai você? Olha, eu vim trazer boas notícias para você. Irmãos, se aparecer um familiar seu morto, que foi morto e que apareceu conversando com você, pode arrela para trás Satanás e vai com o seu caminho para frente, porque está no livro O Grande Conflito. Porque Satanás, seus anjos maus transfigurados em nossos queridos mortos, eles virão tentar nos enganar, nos trazer um novo evangelho. A televisão está cheia disso, irmãos. Eu não tenho tido tempo para assistir televisão, porque é tanta coisa boa nas pregações que na internet você ouve. Muitos estão despreparados para os últimos enganos satânicos. Muitos não estão preparados para os últimos enganos satânicos. Satanás, como disse Paulo aos Coríntios, ele pode se transformar até em anjo de luz, e ele vai se transformar, e já está em alguns lugares acontecendo. O Espírito Santo está se afastando da terra, não do povo de Deus, mas porque o mundo está rejeitando a luz do Espírito Santo. Ele está se afastando do mundo, e Satanás está tomando mais conta da humanidade. Queridos, se não for o Espírito Santo, toda a humanidade vai padecer. Mas nós não queremos perder a vida eterna. Ninguém aqui quer perder a vida eterna. Por isso, estejamos atentos. Não adianta fixar nos problemas, tem que fixar na solução. E a solução é orarmos a Deus pedindo o Espírito Santo, porque da maneira como ele capacitou Paulo para expulsar o demônio de Elimas, o mago, também em nosso tempo precisamos andar cheios do Espírito Santo, para que o mal não se aproxime e tenha poder sobre o povo de Deus. Eu quero fechar com esse verso, 1 Coríntios 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém?
Irmãos, me respondam, a graça é de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O amor é de quem? De Deus. E a comunhão é de quem? Amém, glória a Deus. Eis aí a divindade do céu. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala, toda a família no céu e na terra. Nós temos recebido graça sobre graça, vinda de Cristo, e o amor de Deus nos alcançou, mas só podemos sobreviver também através da comunhão do Espírito Santo, as três pessoas da divindade. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente esta manhã, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.